Voltamos com o CBN em Campinas, agora são 10 horas e 15 minutos. Já conversamos com a comandante da Guarda Municipal de Campinas sobre algumas orientações, reforço no patrulhamento nas escolas, diante das fake news que estão sendo propagadas a respeito de possíveis ocorrências de violência e os pais muito preocupados. A orientação é de que tenham serenidade, busquem informações oficiais, mandem os filhos às escolas. A Guarda está fazendo uma triagem em pontos específicos e casos eles estão fazendo um reforço aí na questão de até, se necessário, uma triagem em pessoas ou jovens e crianças. Agora a gente conversa com o pediatra José Martins Filho. Ele é um dos mais famosos pediatras brasileiros, tem mais de 60 mil seguidores em algumas das redes sociais e ao longo desses 40 anos de carreira escreveu vários livros, foram 11. Cuidado, Afeto e Limites, A Criança Terceirizada, Quem Cuidará das Crianças? E ele fala a respeito de como os pais responsáveis, educadores, as pessoas envolvidas na vida de crianças e jovens neste momento podem realmente contribuir. Olá, professor, um bom dia, obrigada pela entrevista. Bom dia, muito obrigado. Tenho um prazer em ajudar você. Estou à disposição, viu? Professor, doutor, o senhor também é pediatra, eu gostaria de saber, numa situação desta, é uma situação de emergência, como que eu trabalho esta informação com as crianças? Porque a gente sabe que durante os primeiros dias de vida temos atitudes interessantes e importantes, depois na educação, depois no acompanhamento, mas esse é um fato que chega e aí como que a gente procede como pais, como responsáveis? A gente conversa com os filhos? Não conversa? É uma situação de emergência, não? Sem dúvida. É uma coisa muito séria, muito grave. Eu acho que eu tenho acompanhado algumas notícias aí que as autoridades estão começando a tomar providências, alguns cuidados, mesmo a segurança é fundamental, etc. Agora, como pediatra, como médico que cuida de crianças e de famílias há muitos anos, a situação é bem grave. Eu acho que eu vi, inclusive, alguns comentários corretos de que a gente não deve reproduzir essas mensagens mostrando essas pessoas que cometem crimes, etc., porque isso pode criar todo um processo de doença mental nas pessoas mais predispostas, etc., e isso começar a ser uma epidemia. Então, é isso que a gente não quer. Agora, em relação à sua pergunta, é exatamente com o que eu trabalho, né? Acho que os pais, nessa cadeia toda de responsabilidade em relação a esses problemas, temos a escola, temos os professores, temos os coordenadores, os diretores de escola, temos a segurança e temos a família, temos os pais. E esses pais, evidentemente, são aqueles que devem conversar com seus filhos sobre riscos sem assustá-los, sem levar a um pânico. Não adianta dizer como foi, olha, fez isso, foi uma outra machadada, o sujeito matou uma professora. Isso leva a criança a ter pânico. Mas dizer o seguinte, que as crianças têm uma proteção na família, pelo pai, pela mãe, pelos avós que amam e que cuidam dela e que são pessoas que gostam muito das crianças. Mas que o mundo nem sempre, todas as pessoas são assim. E eles devem apenas confiar em quem eles conhecem, as pessoas que a família apoia, e quando alguém aparecer com qualquer agressividade, violência, etc., eles precisam tomar cuidado e se defender. Por isso é que as famílias estão preocupadas. Por outro lado, é importante também dizer, e isso eu escrevo bastante sobre isso, que o mundo mudou muito nas últimas décadas. As famílias estão muito ocupadas, pai e mãe trabalhando, pessoas que às vezes não têm tempo para conversar com seus filhos aquilo que é necessário. Nem mesmo perceber que alguma coisa está errada. Quer dizer, crianças que começam a ter sintomas de depressão, crianças que começam a ficar reclamando que estão sofrendo bullying, que estão tendo algum problema na escola. E também dizendo que tem amigos que estão atacando, machucando, ou então falando alguma coisa, e que eles então devem falar para os professores, devem falar para os pais, e esses pais devem manter um contato grande com a escola, devem ir nas reuniões de pais, devem conversar com os professores e com os diretores das escolas, e passar para os filhos que é um lugar que, para ter segurança, eles precisam conversar com eles, para dizer o que está acontecendo. E outra coisa, até ontem recebi vários e-mails aí de gente do Brasil todo, uma pessoa me dizendo, em vez de ficar repassando mensagens de medo, etc., deixando as crianças em pânico e criando um problema seríssimo,
que é um crime também, passar fake news, etc., é importante saber como é que está seu filho. A autoridade dos pais é muito importante. A criança tem que ter sua privacidade, tem que ter sua liberdade, mas ela não é total, ela depende da família, e essa família tem que usar a sua autoridade para orientar, para explicar o que pode acontecer com suavidade e também vigiar. Se ele tiver uma criança deles que está apresentando um sinal de agressividade, etc. e tal, fique de olho, vê o que está acontecendo, procura saber, sobretudo em adolescentes, se eles estão... Dá uma olhada nas coisas deles, sempre que possível, principalmente nas crianças pré-adolescentes e adolescentes, é bom saber o que eles veem na internet, o que eles estão vendo, quais os lugares que eles acessam. Eu sempre recomendo para os meus clientes que não devam deixar as crianças sozinhas numa sala, sem ninguém junto, usando a internet ou o computador fechado sozinhos. Isso é realmente um risco, né? Porque eles não têm, às vezes, a capacidade de controlar esse tipo de coisa. Então, sim, de ter um discernimento, né, professor? Nós temos que pensar nessas áreas todas. Na família, na escola, na segurança, na sociedade. Presença de pais e mães é fundamental. Eu escrevi algumas coisas há algum tempo atrás, um livro chamado A Criança Terceirizada. Não por culpa, muitas vezes não por necessidade. Pai e mãe saem cedo de casa, só pode voltar à noite. As crianças ficam sozinhas muito tempo, às vezes não tem quem acompanhe. Então, nós estamos num momento em que nós precisamos reaviver ou reavaliar essa relação família-criança, pais-crianças. Passear com as crianças, eu recomendo usar o verde, todo final de semana, que possível, arrumar um tempinho para dar uma passeada no jardim, levar em algum lugar, acompanhar a criança em alguma atividade lúdica e mostrar carinho e atenção. Quando isso não é possível, por problemas familiares, por situações específicas, alguém tem que entender que crianças precisam de carinho, afeto e de limites. Eu tenho um livro chamado Cuidado, Afeto e Limites. Quer dizer, amar, mas também colocar a norma. É uma visão geral do que eu penso a respeito. O senhor fala a respeito dessa questão dos limites, e eu gostaria de fazer uma pergunta sobre qual é o limite dos pais. Porque, por exemplo, uma das nossas ouvintes, a Karina Luna da Costa, escreveu para a gente que ela revista as bolsas, mochilas dos filhos. Como fazer isso sem invadir a privacidade? Porque alguns já estão com uma idade maior, né? Exatamente, eu sei. Isso ontem até eu recebi mensagem desse tipo, não sei se dessa pessoa especificamente. Ela tem razão, porque também se você virar um examinador liberando tudo, mexendo nas bolsas das meninas, dos rapazes, etc., isso cria um problema sério de relação. Agora, é o que eu estava falando para você, quer dizer, tem que haver um limite e um apoio, mas que tem uma maneira de fazer isso sem agressão. Aí é aquela hora de sentar-se com os filhos para conversar. Se você parar para pensar um pouquinho, hoje em dia eu vivo isso no meu consultório, vivo isso na Unicamp, vivo isso nos lugares onde eu trabalho, fico dando palestras aí pelo Brasil, e eu percebo que a sociedade está numa fase que quase que não há tempo para cuidar das crianças. O meu livro chamado Quem Cuidará das Crianças, lá eu falo dessas coisas. As crianças estão sendo, mais ou menos, os pais até para darem liberdade, para deixar as crianças se desenvolverem, acabam se afastando, às vezes com boa intenção, mas deixam de participar ativamente do controle que é fundamental nessa fase perigosa do desenvolvimento infantil. Agora, doutor, a pré-adolescência e a adolescência é pior ainda, e você tem toda a razão. Como fazer isso? Ontem recebi uma mensagem de alguém, não sei quem é, dizendo assim, em vez de passar mensagem assustadora, examine a bolsa do seu filho, veja o que ele tem, veja se ele usa alguma arma. É muito difícil fazer isso sem criar um ambiente ruim, mas tem que tentar, de uma maneira ou outra, saber o que o filho está fazendo, o que ele está vendo, como é que está a escola dele, participar das visitas, ou seja, cuidar de crianças realmente dá trabalho. A gente não pode achar que a criança cresce sozinho. Doutor Essa José é Martins. A minha imagem de professor de pediatria e psicanalista um pouco. Diga, amigo. Aqui é Guilherme Pierangeli, muito bom dia para o senhor. É o seguinte, a gente está falando desse diálogo com crianças e adolescentes, né?
tem crianças ali, diria, a partir de 10 anos até adolescentes, que eles têm perfeita noção do que está acontecendo, inclusive das fake news que são passadas. Mas e para as crianças menores, né, de 4, 5, 6 anos, o que é possível conversar para contextualizar? O que é possível falar sem assustar a criança? Eu tenho um filho de 6 anos, a gente conversa questão mais do bullying, né? Se ele sofre, se ele pratica, para saber disso. Mas assim, ele não tem a menor noção do que tem acontecido ultimamente, e tanto dos atos confirmados quanto desses boatos, né? O que pode ser conversado com crianças de uma idade menor? Eu acho que é uma situação delicada, mas que depende muito do tempo que você, a sua esposa, as pessoas que cuidam do seu filho têm para mostrar afeto, amor e carinho e conversar com ele sobre a vida, devagar. Quer dizer, você não precisa dizer assim, olha, teve um assassinato, mataram uma professora, olha, um louco matou 4 crianças com macho, jamais. Mas você pode dizer assim, olha, filho, aqui em casa você é muito amado, a gente quer muito bem, mas nem tudo é assim. Quando você estiver na escola, se tiver alguém muito bravo, brigando, gritando com você, você avisa a professora, você me avisa que eu vou lá na escola conversar para proteger você, querido. Porque nem tudo é como na nossa casa. A nossa casa é o nosso seguro, mas é preciso pensar isso. Eu acho que esse é o limite. Agora, umas crianças reagem melhor que outras. Se a criança começa a mostrar distúrbios de depressão, ficar muito quieta ou muito irritada, ela precisa de ajuda médica ou psicológica. Aí essa criança precisa ser ouvida, precisa ver o que está acontecendo, precisa ver como é que está a relação dos pais com essa criança e o tempo que os pais têm para essas crianças. Eu fiz um trabalho há pouco tempo com alguns alunos, perguntando para as pessoas qual era o tempo efetivo que elas ficam com seus filhos. E é assustador, como em outros países. A maior parte das pessoas boas, que cuidam dos filhos, que querem cuidar, que ajudam, ficam um tempo pequeno com os filhos, efetivamente. Quer dizer, o que é tempo efetivo? É conversando, é perguntando como ele está se sentindo, como é que está a escola, passeando com ele. A maior parte das pessoas levanta cedo, arruma o filho correndo, põe na escola, olha, vai, a perua vai te levar. Às vezes a criança fica o dia inteiro na escola, pai e mãe trabalhando, quando ela chega de noite, não dá tempo, vai comer, daqui a um pouco está dormindo. Então está faltando um tempo para viver efetivamente a relação família-criança. Eu não culpo os pais, eu acho que a vida está difícil para todo mundo, mas a gente tem que lembrar que ter um filho significa um compromisso grande, né? Eu até brinco com meus clientes quando me perguntam, doutor, mas puxa vida, até que idade eu vou ter que ficar em cima do meu filho? É difícil. Eu falei, eu entendo, mas eu brinco com eles e falo assim, olha, ficando até 75 anos, tá bom. Ou seja... Ô, doutor, será que a gente dura tudo isso? O senhor está com 79, né? Exatamente. Dura, né? Doutor, quero agradecê-lo pela entrevista. Acho que aqui a nossa tentativa é de trazer umas respostas, alguns textos para os pais e também dizer, claro, gente, tem ferramentas, se você precisa de ajuda, procure. Realmente o tempo efetivo e de qualidade faz total diferença e não adianta também deixar as crianças totalmente ignorantes sobre o que está acontecendo, no sentido da falta de informação. Esse é o recado até que a comandante da Guarda Municipal nos trouxe, mas tem formas de darmos notícia, tem como encaminharmos de uma maneira construtiva e positiva. Eu quero agradecer a participação do professor, doutor, pediatra José Martins Filho, aqui no CBN Campinas. Doutor, obrigada, um ótimo dia, bom trabalho aí para o senhor. Muito obrigado para vocês também, viu? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigada, doutor. Através aqui do CBN Campinas, lá no YouTube, no site da CBN, você tem acesso a essas entrevistas. Caso você tenha chegado agora, pegou pela metade, acesse lá e acompanhe a gente também nas redes sociais. CBN Campinas. Oferecimento